Vamos lá, 2 aos Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Pai, em nome de Jesus, que a sua palavra fale conosco e nos abençoe com paz. É o que nós oramos. Amém. Pois é, irmãos e irmãs, a gente carrega marcas do passado, escolhas erradas, culpa por aquilo que fizemos, muitas feridas que foram feitas, e às vezes você olha para trás e olha para trás e penso assim: gostaria de começar de novo. Eu não sei se você algum dia disse isso. Eu uma vez disse, puxa, queria nascer de novo para começar minha vida tudo de novo. Já falaram assim alguma vez? De vez em quando, uma hora ou outra na vida, a gente pensou sobre isso. Mas sabe que a coisa mais maravilhosa do mundo é que todas as vezes que eu escutei isso, que eu falei isso, Senhor, eu queria começar tudo de novo. Parece que Jesus pulava na minha frente e dizia assim: oi, é comigo mesmo. Começar tudo de novo é comigo. E é verdade. Porque nele, ele não só melhora o que estava ruim, porque melhorar não é coisa do Evangelho, melhorar é coisa da religião. Mas fazer de novo é coisa do Evangelho. Ali, quando o apóstolo Paulo escreveu a cartinha de 2 aos Coríntios, ele escreve com o coração aberto, defendendo o ministério dele em primeiro lugar, porque ele reafirmava o poder transformador do Evangelho, e ele mostra isso para a gente. E no versículo 17 que nós lemos, surge como um ponto alto da verdade de Deus nas nossas vidas, que é essa transformação interior que acontece quando alguém passa a viver unido, né? Misturado com Jesus. E Paulo escreve aquilo para aquele povo, os coríntios, e ele estava sofrendo naquele momento que ele escreveu 2 Coríntios, porque quando você estuda a Bíblia bem certinho, de forma mais acurada, a gente considera que 2 aos Coríntios, que a carta é como se fosse a autobiografia do apóstolo Paulo, ele contando de si mesmo e contando suas experiências, e ao mesmo tempo que ele precisava um pouco se defender, e defender a legitimidade do seu ministério, porque muitos não criam no apóstolo Paulo, diziam que ele era um apóstolo mentiroso, porque ele não conviveu com Jesus, como
os outros discípulos conviveram, mas ele teve uma experiência com Jesus. E essa experiência para ele foi forte. Então, quando ele fala, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, ele tanto fala para nós, como ele fala também para ele mesmo. Tudo se fez novo, né? Tudo se fez novo. E assim, então, nesse pequeno verso, a gente tem três coisas importantes, que a primeira delas é: e assim, se alguém está em Cristo. Olha, diga a pessoa do lado do seu e fala assim: você está em Cristo? Pergunte. Pois é, que coisa. Sabe, irmãos e irmãs, a nova vida começa com uma nova posição espiritual. O apóstolo Paulo aqui, ele não diz assim, por exemplo, se alguém frequenta a igreja, ou se alguém conhece a Bíblia, mas ele fala diferente: se alguém está em Cristo. Porque frequentar a igreja e conhecer a Bíblia não é característica necessariamente daquele que nasceu de novo. Muitos conhecem a Bíblia bastante e muitos vão às igrejas, mas nem sempre significa que estão em Cristo de verdade, ou têm aquela experiência com Jesus. Mas ele fala, está em Cristo, que é uma união, uma identidade com Ele. E assim estar em Cristo, meus queridos, significa que a nossa vida, né, essa coisa preciosa que Deus nos deu, agora está ligada, está misturada à vida dele. Porque a vitória dele se torna a nossa vitória, a justiça dele nos cobre, e o seu Espírito passa a habitar dentro de nós. Olha que coisa boa. Hoje nós tivemos um dia maravilhoso, né? Um momento bom, que a Bíblia diz que há festa no céu por uma alma que se arrepende e volta para Ele. Hoje nós tivemos pessoas batizadas, demonstrando publicamente aquilo que já aconteceu no seu interior. Nós tivemos pessoas que foram batizadas, vão ser recebidas também, daqui a pouco você vai ver algumas fotos. Isso é uma alegria, e quando a gente vê esta cena, você vê que eles estão agora em Cristo. A água, ela significa um túmulo onde você mergulha, é enterrado, e quando levanta para uma novidade de vida, levanta uma nova criatura. Amém? Quantos já passaram por essa experiência? Diga glória a Deus. Diga como eu sou feliz, como eu sou rico. Não, rico. Porque eu gosto quando os espanhóis falam muito rico. Acho tão rico. Ele nos fez ricos, né? E sabe, queridos, a maior bênção dessa nova vida é que deixamos de viver separados de Deus e passamos a viver em comunhão com Ele. E o que isso significa? Significa que a nossa vida agora está ligada. Tudo dele é meu. Porque antes de Jesus Cristo, nós vivíamos uma vida longe, tentando resolver por nossa conta a vida, carregando culpa, medo, vazio no coração, um vazio enorme no coração, e você vê que está sozinho, que não tem ninguém. Não sei quantos de vocês já sentiram assim, que não tem ninguém. Engraçado, né? Quando eu era adolescente, eu sentia muitas coisas, né? Não tem ninguém, não tem ninguém. Aí eu falei assim, será que um dia eu vou casar? Estava conversando? Eu falei, será que um dia eu vou casar? Casei. Deus deu nova vida.
Deus me fez diferente. Mas antes eu estava sem Ele. Agora a gente está com Ele. Antigamente eu era solitário. Agora eu busco e fico alegre com a solitude. Tão diferente. Quando a gente recebe a nova vida em Cristo, muda tudo. Não estamos mais separados de Deus, longe dEle, como estranhos. Mas passamos a ter, irmãos e irmãs, esse relacionamento com Ele. Ele deixa de ser alguém impessoal, ou algo da história, ou algo da ideia, de quem ouvimos falar, mas Ele passa a ser nosso Pai, nosso amigo, nosso guia, e a companhia diária, sempre junto com Ele. E a gente passa, depois dessa experiência, a não andar mais sozinho. Você pode conversar com Ele em qualquer momento, e Ele está pronto para te escutar. Ele participa das suas lutas, das minhas lutas, das nossas decisões, das nossas alegrias, dos nossos acertos e dos nossos erros também. Ele está sempre presente. E o nosso coração, ele encontra essa paz que ninguém explica, nem nada explica. Filipenses lá, esse mesmo apóstolo Paulo, ele fala: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ele vai dominar no nosso coração. Olha, a paz que excede todo o entendimento, ninguém explica a paz que Ele dá para a gente. A gente passa por tribulação, passa por coisas dessa vida, né? Conversava com uma irmã muito querida aqui, de uma situação horrível, o pessoal está abalado, mas qual é a boa notícia no meio da má notícia? É que Ele está conosco, Ele sente a nossa dor, Ele quer dar suporte à nossa vida, que muitas vezes acontece tantas coisas que não esperamos. Ele está junto conosco. Quando você chora, Ele chora junto. Mas Ele chora junto, mas Ele estende a sua mão. E quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer, minha gente. Quando Ele estende a sua mão é assim. E é por isso que eles que viverem em comunhão com Deus, é isso. Sempre isso. Era distante, agora é próximo. Era religião, agora é um relacionamento. E a nossa segurança não está no que fazemos para Deus, mas no lugar onde estamos, é em Cristo. Não o que fazemos. O que fazemos são detalhes. Muitas vezes são coisas que a gente faz porque faz parte de uma vida que anda no Evangelho. Mas esses são detalhes. Mas o que é importante é que nós estamos em Cristo. É isso que importa. E essa posição muda a nossa forma de orar, de enfrentar lutas e de olhar para nós mesmos. Que agora a gente não olha mais para nós mesmos. Nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo. Não é? E quando você olha para Jesus, você tem uma direção. Oh, direção boa, né? Eu estava vendo, eu vejo quase todo dia a Folha de Londrina no digital, e ele estava lá inaugurando o novo ILS, que é aquela coisa, aqueles aparelhos caríssimos, que depois de 40 anos conseguiram que instalasse, de forma que o avião chegasse à noite, ou em neblina, ou em tempestade, e ele não precisasse voltar para São Paulo, ou para onde quer que seja, ou ir para Maringá, fazer o povo pegar ônibus. Não, agora ele desce, porque agora tem os instrumentos que é guia. Desce em qualquer situação. É o guia. Jesus é assim. Quando nós olhamos para Ele, é o nosso guia. Mesmo no meio da tempestade, da neblina, mesmo no meio das angústias da nossa vida, a gente tem o guia, o ILS espiritual, que não nos deixa sem direção. Uma hora você vai achar direção, uma hora vai dar certo, uma hora as coisas vão se encaixar. Não se desespere, não é? É isso que Deus faz com a gente. Quando Ele diz para nós, o apóstolo Paulo diz para nós, e assim, se alguém está em Cristo, sua vida é assim. Hein? Diga assim, e assim, se alguém está em Cristo,
É assim que é. É assim que é a nossa vida. É, Cláudio? É ou não é verdade? Olha, o versículo ainda diz: as coisas antigas já passaram. Esse é um novo rompimento que Deus dá para nós. As coisas antigas, elas já passaram. A nova vida que temos em Cristo, ela implica nessa ruptura do velho para o novo. O apóstolo Paulo afirma aqui que as coisas antigas passaram. O velho modo de viver, a velha mentalidade, a antiga escravidão do pecado, e o passado não tem mais a palavra final. Não olhe para trás, olhe para frente. O atrás é só um guia. Quando você dirige, você tem um para-brisa enorme, né? É para frente. Mas você tem um pequeno espelhinho aqui, ó, pequitico. Ali você dá uma olhadinha só para dar uma endireitada. Mas não é para olhar para trás, é para olhar para frente. Quem olha para trás fica depressivo. O que é depressão? É olhar para trás. Você olha para trás e fala, por quê? Por quê? Por quê? Não era para ser assim, podia ser diferente, por quê? Aí deprime. A gente olhar para frente. É para frente que devemos olhar. Não mais passado. O passado não tem mais palavra final. Se alguém um dia chegar para você e dizer, mas você era assim, assim, assado, o que é que você vai fazer? O que é que você vai dizer? Era, meu filho. Sai, Satanás. Sai daqui com essa palavra, essa boca de sapo. Eu gosto de bico do sabiá. Aquele meu livro lá, Festa no Deserto, tem um capítulo que fala, viu, Dona Maria? Boca de sapo ou bico do sabiá? Boca de sapo é os que coacham o tempo todo. A bico do sabiá canta. Sabiá não é bonito? Sabiá canta. E isso é assim. Aí em Cristo nós não somos mais definidos por quem nós fomos, mas por quem Ele está nos tornando. Culpa, condenação, vergonha, Ele não tem mais força na nossa vida. É por isso que você deve seguir confiante. Se você um dia foi ladrão, quem foi ladrão? Quem é que é bom? Não precisa. Se um dia foi ladrão, adúltero, mentiroso, invejoso, orgulhoso, blasfemo, egoísta, vingativo, fofoqueiro, corrupto, cruel, palmeirense, assim não, né? Mas seja lá o que quer que seja que você tenha sido, já era, irmão, já era, irmã, não leva nem em conta mais, foi-se embora, não faz parte da sua vida, nem da minha. Eu fui muita coisa ruim, mas agora já era, agora é daqui para frente, porque muitos vivem em Cristo, mas continuam presos às lembranças das coisas que foram, que eram, mas a vitória da nova vida em Cristo é aprender a deixar no passado aquilo que Deus já perdoou. E a coisa muito interessante a gente ver na vida das pessoas, que Deus perdoa tanta coisa da gente, perdoa, Ele esquece que você fez, Ele esquece quem você era, porque isso não importa, gente. Sabe por que não importa? Porque Ele sabe que aquela velha vida era uma vida no pecado, e no pecado eu e você éramos escravos, e o escravo não tem força, o escravo não tem poder, nós éramos subjugados, nós éramos oprimidos, por isso a gente fazia, e era tanta coisa, que a gente não gosta nem de lembrar, mas Deus, Ele limpa tudo isso, Ele não esquece, Ele fala, meu filho, minha filha, não se lembre mais nada do passado, isso não importa mais, isso já era, eu não lembro mais. Mas muitas vezes, muitos crentes, a maior dificuldade não é ser perdoado pelos outros, ou até por Deus, mas a maior dificuldade é se perdoar. Não é verdade? Já reparou nisso na sua vida? A maior dificuldade é se perdoar, mas por obra
do Espírito Santo, Ele vai fazer com que você seja essa nova vida que vive uma vida de liberto, de perdoado. Amém? Eu sou. Qual é a sua vida? Perdoado. Qual é a sua característica? Perdoado. O cristão é isso, o discípulo de Jesus é perdoado. Quando alguém fala cristão, perdão. Hoje de manhã, na lição da escola dominical, a gente perguntou algumas coisas. Por exemplo, Paula, esponja de aço. Qual que é? Marca? Bombril. Refrigerante. Coca-Cola. Isso não pode faltar. Oh, que luta. Não vou falar coisa da cidade, dá propaganda, né? Quanta coisa. Você fala uma coisa e vê uma marca. Perdoado. Sabão. Homo. As mulheres falaram homo. Mas aquele moço ali, o Crésio, falou outra coisa hoje de manhã, coisa de velho. Qual que você falou? Lux. Sabão, sabonete, não é tudo a mesma coisa? Ó, sabão, homo, refrigerante, coca, esponja, bombril, crente. Oh, vocês estão de parabéns. Uma salva de palmas para vocês. Crente, perdoado. Essa é a minha marca. Eu sou perdoado. Não vem nada, nem ninguém, nem homens, anjos, demônios, nada trazer culpa, porque eu não aceito. É ou não é? Diz que ofensa, culpa, essas coisas é que nem veneno, eles te dão, você bebe se quiser. Se você não quer beber, você não é atingido. Amém? Não é assim? E olha a última coisa aqui que o versículo fala, além dele falar, né, lá no começo, ele disse, e assim se alguém está em Cristo, eis, as coisas antigas já passaram, e agora ele termina assim, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Essa é uma realidade nossa, que nascemos de novo, desses irmãos e irmãs que foram batizados, de vocês que foram batizados, e aqueles que vão ficar desejosos de ser batizados no próximo. Tudo se fez novo, porque a nova vida não é apenas deixar as coisas velhas, queridos, é receber coisas novas. Deus renova o coração, os desejos, Ele renova os relacionamentos, Ele renova a esperança em nossa vida. O novo aqui não é uma maquiagem espiritual que se faz, mas é uma transformação profunda em nossa vida. Esses que se fizeram novos é novidade, é tudo novo, é nascer de novo. Como a gente falou no começo, se eu pudesse nascer de novo, oi, que Jesus falou, João 3,3. A isto respondeu Jesus para Nicodemos: em verdade, eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É a bênção da nova vida, é a bênção do novo nascimento. É a bênção de caminhar todos os dias, mas na perspectiva do céu. Esse é o grande desafio que nós temos, irmãos e irmãs, diante das dificuldades, diante dos problemas e diante da nossa insatisfação própria. É que você e eu precisamos ser lembrados, ou pelo menos ouvir o Espírito Santo dizer: meu filho, minha filha, viva na perspectiva do céu. Olha para cima, não olha para os lados nem para baixo, viva na perspectiva do céu. Essa é a bênção que Deus dá para nós, e essa novidade se manifesta todos os dias, em tantas formas. A forma de reagir às crises, a forma de amar, na forma de lidar com o pecado que bate à nossa porta, na forma de enxergar o futuro, de passar por dificuldades com coragem, com esperança renovada, com a paz interior que Deus dá para a gente,
com alegria genuína, porque às vezes estamos até tristes, mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Com gratidão constante, vivendo como bico do sabiá, e confiança inabalável que Deus nos dá todos os dias. Amém, querido? É viver com a perspectiva do céu. Toda vez que você se pegar com tromba de elefante, com unção de búfalo, característica dos homens, lembre-se que você foi chamado para olhar para cima, olhar para a perspectiva do céu, olhar para o que Deus tem para você, mesmo naquilo que você não vê. Porque viver a nova vida é isso, né? Permitir, eu e você, permitir que Cristo molde nossas atitudes no cotidiano, no dia a dia. Porque hoje é legal cantar com muito louvor, erga suas mãos, mas amanhã é segunda-feira. Amanhã é segunda-feira, é uma coisa bruta, mas é na coisa bruta que você e eu precisamos viver na perspectiva do céu. Amém? É isso que é. Né? Porque a fé, ela não só muda, né, irmãos e irmãs, o destino futuro. E quando nós nascemos de novo, fomos batizados e tudo mais, o nosso futuro é transformado, ele muda de lugar, o destino muda. O GPS, ele fala assim, recalculando a rota, que agora, antigamente a rota era o inferno, mas agora a rota e o destino é o céu, onde Deus está. Amém? É onde Deus está. Eu não sei que céu é esse. Não sei se o céu é esse céu azul, não sei se o céu é o espaço, não sei se o céu é, não sei, é o céu de Deus. E o céu de Deus a gente não entende. Mas uma coisa eu sei, eu quero ir para lá. Quem quer ir comigo, diga amém. A galera quer. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala assim para nós. Essa palavra preciosa. Eis que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Igreja, é isso, a vitória da nova vida é esta. Nós não estamos mais presos ao que fomos, nem limitados pelo que vivemos, mas em Cristo, nosso Deus nos deu um novo começo, uma nova identidade, um novo propósito. Amém? Eu sou grudado naquela música daquela mulher que canta, novo começo. Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ela fala tantas vezes aquilo naquela música, depois vocês procuram lá no negócio de vocês, a Ludmila Ferber. Uma nova vida, uma nova história. Em Deus sempre haverá um novo começo. E para nós é assim. Todos os dias podemos ter esse novo começo. Amém, querido? Tem um irmão lá em Curitiba que gostava muito de relógio, e ele foi nessas coisas lá, chama Mercado das Pulgas. Aqui, alguém conhece isso? Coisa de antiguidade, coisas antigas. E ele chegou lá, viu um relógio bonito, lindo. Olhou, mas não funcionava. Eu não quero comprar esse relógio. Comprou o relógio. Levou lá num relojoeiro. E o relojoeiro abriu. A engrenagem foi refeita. Trocou as peças que precisavam. Fechou. E levou para casa. Um dia alguém foi visitar. E ele disse: como você conseguiu fazer isso funcionar? Isso é velho. Aí ele disse: pois é. É o mesmo por fora. Mas por dentro, ele é outro. E sabe, assim é a obra de Cristo em nossas vidas. Para muitos, nós éramos apenas velhos relógios sem valor. Mas nas mãos do Mestre Jesus, somos restaurados, transformados e colocados para cumprir um novo propósito. Porque em Cristo, nós não somos apenas ajustados, dado bom comportamento, porque isso qualquer um dá. Mas em Cristo, somos feitos e feitas novas criaturas. Amém, querido?
A vitória é isso, da nova vida é essa. Todos os dias como alguém que Deus decidiu fazer de novo. Gente, que coisa maravilhosa é o Evangelho, não é verdade? Que coisa linda é o Evangelho. Como é a sua vida? Como tem sido, né, a sua vida? Você está cheio de novidades pela frente. Todo dia é um dia novo. Se você estiver em depressão, você vai lá deixar isso para trás. Porque você não vai ser mais o algoz de si mesmo, porque Cristo já te libertou. Amém? Você vive em companhia dos sapos. Dá tchau para os sapos, vai para o topo das árvores, vai viver como o sabiá. Comece a cantar com muito louvor. Comece a viver diferente. Porque Deus tem cura, Deus tem bênção para a minha vida e para a sua vida. Amém, amados? Vamos ficar em pé, fecha os olhos aí, em nome de Jesus.